Bonzinho, mais um dia abençoado. Da glória, da honra, nos oferecemos ao Senhor. Aleluia. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 12. Vamos ver o que Deus quer nos orientar hoje. Nós vamos achar o capítulo 12. Amém. Antes de nós ler, vamos orar, irmãos. Como os irmãos estão sentados, pode ficar sentado. A igreja do Piquiri é a igreja mais difícil que tem de pregar, viu, irmãos? E se pregar aqui é difícil, e ensinar então. Aí eu olho para o lado, olho para o outro. É só a graça de Deus. Olha aqui no púlpito, no Cristóvão, já leu a Bíblia 74 vezes. Só esse ano, né, irmãos? Aí o Pedro agora virou doutor. Aí a enciclopédia do Luiz está lá atrás. Aí olha para a irmã Rosa. Quem quiser conferir, vai lá no meu carro. Tem um maço desse tamanho de sermão, extraído da escola dominical. Então, a irmã Rosa. Aí olha para a irmã Rosa Donário, está ali quietinha, mas tem bala na agulha. Aí olha para o Bartolomeu, cabelo branco, pode dar aula para nós. Irmão, vamos pedir ajuda do Espírito Santo? Né? É só o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fizer alguma coisa aqui, meu Deus, irmão. E hoje eu fiquei olhando. Aí olha para a esposa do Pedro, também virou doutora. Paloma agora. Irmão, é uma igreja abençoada. Vocês lembram o que eu falei na festa? Se vocês notarem, nas entrelinhas eu coloco a igreja lá no alto. Porque vem uns aqui querendo uma carteira, querendo ser pregador, querendo pregar, querendo. Vocês não sabem disso, né? E eu, no meio do culto, eu falei, irmãos, aqui nós temos pregador, nós temos. Por quê? A igreja de Jesus ela é rica, viu, irmãos? A igreja de Jesus ela é rica. Aleluia. E eu gosto de festa, irmão, mas eu gostaria que fosse só esta casa. Porque o nosso potencial não é para nós apresentar ele, mas é para ser utilizado para o benefício de outro. E aqui tem tanta gente. Aí olha para a Miriam. Meu Jesus. Vamos orar, irmãos. E vocês pensam que Isaías, irmão, de vez em quando ele me dá as referências aqui no meu pé da orelha. O Isaías ele é muito simples, irmão. Isaías ele é tudo extrovertido, mas ele é muito simples. Mas ele consegue ver coisas que você nem pensou. Cada um, Deus tem uma. Né? Às vezes eu olho que Isaías já entendeu. Lembra das cadeiras? É assim, irmão. Nós estamos na casa do Senhor. Na casa do Senhor é um celeiro de pessoas inteligentes. Aí olha para o adolescente. Deus tem adolescente cheio da palavra. E assim sucessivamente. Vamos parar de elogiar e vamos orar? Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida de cada um dos teus servos. Te agradecemos, Jesus, pela graça e tua misericórdia. Senhor, muito obrigado. Abre a revelação. Abre a revelação, Jesus. Me ajuda nessa noite pela tua grandeza e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Eu fui evangelizar domingo, vou começar minha mensagem falando do evangelismo. Eu tive uma experiência diferente. Eu já tenho tanto tempo fazendo trabalho para o Senhor, mas domingo Deus preparou que foi eu e o Douglas, né, Douglas? Para um lado, a irmã
Renata saía para o batalhão dela para o outro lado, e os outros, cada um foi para um lado. E como o domingo foi prazeroso, parece que Deus deu uma estratégia nova. Eu aprendi muito com o Douglas também. O jeitão do Douglas, eu pensei que o Douglas era quietão, mas o Douglas ele abordava as pessoas de uma forma tão inteligente. Eu fiquei olhando e falei, cada um Deus usa, né, de uma maneira especial. E foi uma bênção. Mas eu fiquei vendo as crianças, irmão, dinamismo. Eu fiquei vendo o filho da irmã Renata, irmão, é tão bom a gente ver valores nas pessoas. O pequenininho, ninguém escapa dele, o alemão. O alemão é... Cadê o alemão, irmã Renata? O alemão, ele está hoje... Alemão, o alemão. O alemão, ele está um evangelizador abençoado. E a Bíblia diz que é para nós ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, o alemão nunca vai esquecer de evangelizar. Amém? Então eu quero deixar essa deixa aos irmãos. Por alguns dias nós saímos para evangelizar, mas não vamos deixar de sair. Pega o folheto, vai. Você vai, pega um ônibus, vai que trabalha, vai falando para alguém que Jesus tem uma obra na vida dele. Alguém fala para nós assim, esse evangelismo está obsoleto. Então nos apresenta um moderno. Não é, irmã Renata? Irmão Joel, é sim, irmão. Irmão Joel, Deus está querendo trabalhar, levar ela para a missão, agora vai fazer uma viagem missionária. Ela vai voltar de lá com outra mentalidade. Não é que o irmão Joel irmã, quando nós nós vemos as realidades das coisas, nós voltamos com outro pensamento. Amém, queridos? Amém. Hoje nós vamos falar, irmão, de relacionamento. E eu quero falar de relacionamento, não no sentido de só de relacionar, mas nas ações. Vamos ver o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Nós já oramos. E eu quero, se nós conseguirmos finalizar aqui hoje, glória a Deus, senão nós continuaremos outro dia. Olha o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12. Você achou? Amém. E achou 14? Amém. Então vamos lá ler esse. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu, se fosse escrever esse texto, eu ia trocar a frase, porque a gente que é crente, é espiritual, a gente espiritualiza tudo. Eu ia colocar primeiro santificação e depois a paz com todos. Mas o escritor, com a sua sabedoria do Espírito, colocou numa condição de relacionamento. Seguir a paz com todos. Eu vou fazer uma pergunta, irmão. Seja muito sincero. É fácil seguir a paz com todos? Não. Não é fácil. Porque tem pessoa que trabalha para tirar a sua paz. Ele aparece no seu dia para desestabilizar você. Mas quando o escritor fala isso, ele não fala isso por falar. Ele fala isso porque nós íamos ser tentados. E eu vim com essa palavra no meu coração. E eu até estava olhando outras coisas ali. Inclusive o irmão Pedro chegou lá e eu mostrei algumas coisas para ele. Mas essa palavra ardeu forte comigo. Daqui a pouco o Pedro vem e canta um hino que, quando nós começarmos lá, você vai entender. O hino 75. Tentado não ser. E tem hora que a gente é tentado a quebrar essa paz. Tem hora que alguém nos desestabiliza, que a gente é tentado. E eu vou falar um pouco da nossa festa. Você sabe que perto da festa, um dos caras que fica doente é o pastor. Porque aparece coisa que não precisa aparecer.
Parece detalhe que não precisa aparecer. Se aqui nós somos um corpo, somos uma igreja, temos departamento, por exemplo, o departamento das crianças, quem cuida é a irmã Renata, com a equipe que ela tem. Então o pastor não precisa de vir cuidar desse departamento. O pastor ele é o líder de todos, mas a irmã Renata é capaz de administrar isso. Mas algumas coisas tira a irmã Renata do... E a irmã Renata pode até perder um pouco do equilíbrio também, que nós somos pessoas. Mas quando a palavra de Deus diz seguir a paz com todos, é meio que uma ordem imperativa, meio que uma ordem dada. E de vez em quando o pastor chega e vê quantas coisas que não estão no lugar, e ele não é. Quando vocês veem o pastor com essa risadinha, ele é duro na queda. Ele não é assim, esse pastor bonzinho. Ele é homem, ele é pessoa. E aí aquilo às vezes foge um pouco. Mas a orientação do Espírito é essa para mim e para você. Segue a paz. Você pode até ter sido ofendido, mas segue a paz. Você pode até ter sido esbofeteado dentro do contexto, mas segue a paz. Graças a Deus. É verdade. Às vezes o telefone está ligado e alguém liga e ele desmorona o seu castelo. Porque diz que Jesus, quando ressuscita, quando ele sai demonstrando para as pessoas que ele estava vivo, ele precisou ir no lugar onde estavam alguns discípulos lá, com medo, tremendo de medo, numa sala lá, e ele precisou de chegar lá e dizer: Pai, seja convosco. Aleluia. Vocês estão precisando de paz, vocês estão atordoados. E falta de paz traz desequilíbrio, traz colocações mal colocadas, traz ações desastrosas, e o Espírito Santo quer te dar equilíbrio. Aleluia! Glória a Deus! Ah, não tem coisa. Esses dias eu dei um conselho para o irmão. Eu dei um conselho de pai. Irmão, não faz esse negócio. Não faz isso. Não faz assim. Parece que eu falei para o irmão: faz assim. Faz. O irmão lá, quando agora ele: pastor, eu estou passando uma prova. O que você quer que eu responda para essa pessoa que eu aconselhei? Não faz assim. Né? Só que o Espírito tem que me dar graça para mim não lançar na cara, não lançar no rosto. E às vezes eu digo: eu vou te ajudar em oração, sabendo que, escute isso que eu vou falar, sabendo que a oração não vai ter resultado. São escolhas. Entendeu agora? São escolhas, são decisões. Vamos andar mais um pouquinho. Então o escritor começa trazendo informação e nos fazendo pensar que nós não podemos abrir mão desse contexto de paz. Eu preciso olhar para essa irmã e ter paz com ela. Eu preciso olhar para uma rosa e ter paz. O que está em mim é superior às circunstâncias. O poder de Deus manifesta na nossa fortaleza, não é isso? Na nossa, naquilo que eu tenho dificuldade, que eu tenho deficiência, o poder de Deus vem e me toma. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Não sei se vocês estão entendendo. Porque aqui tem pontos fracos em nossas vidas. Tem coisa que eu não tolero, tem coisa que me tira do sério. Mas é nisso que Deus vai me fortalecer hoje. É nisso que Deus vai me fortalecer hoje. Porque Ele libera paz para que você tenha comum. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu disse que não é fácil, não foi? E aí o irmão Pedro vem cantar em cima para pegar e apertar. Tentando. Eu sei. Aleluia. Isso quer dizer que vai aparecer a oportunidade do desequilíbrio bater em minha porta, mas Deus está dizendo: não cede. Aleluia. Mantenha de pé. Aleluia.
Seja forte. Deus está liberando graça sobre vidas. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então o escritor, olha, eu vou ler novamente, irmão. Segui a paz com todos. Eu queria que ele falasse com alguns, porque aí eu ia poder me esquivar. Ele está dizendo seguir a paz com todos. Glória. Aí ele está dizendo, e a santificação, sem a qual ninguém perdoa. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Tem que ter paz e tem que ter santidade. Aleluia. O que o santo faz, irmão? Não pratica iniquidade. O que é iniquidade? É uma fraqueza, é um pecado continuo repetido, vamos dizer. Então quem segue a paz com todos, olhe bem, capita essa. Quem segue a paz com todos e também trabalha a santificação em sua vida, ele não continua maldizendo de ninguém. Ele não continua, porque o irmão Cristóvão, não. A santificação faz eu olhar para o irmão Cristóvão e sentir misericórdia dele e orar por ele. Porque a paz que está em mim faz eu olhar para a fraqueza. Perdão, que ele usa o Cristóvão como exemplo. Tá? A fraqueza que ele tem, a paz que há em mim, a santificação que eu tenho praticado, faz eu ter equilíbrio suficiente para não ouvir o que ele me diz. Não é que você vai ficar surdo, não, viu? Você vai ouvir fisicamente, mas espiritualmente, aquilo não vai te trazer transtorno. aleluia. Oh, glória a Deus. Quando alguém, irmão, quer pecar, ou quer errar, ou quer trazer desequilíbrio, ele não quer fazer isso sozinho. Pega essa, tá? Ele tem que levar alguém. E é nisso que o crente tem que vigiar. Se eu causar um transtorno, eu quero trazer desequilíbrio para esse irmão para que ele fique igual a mim. Deus hoje está blindando a sua mente. Deus hoje está blindando o seu coração. Blindando o seu intelecto para você entender. Você sabe por que eu estou baseado nisso aqui? Naquele conceito que você deu para um companheiro. Você me disse que chamou um companheiro, olha, esses dias alguém vai estar me pilhado. Mas fica de boa. Eu achei lindo quando ele me disse isso. Então tem hora que eu vejo que você está a 1000 por hora. E eu peço uma estratégia para o Espírito Santo. Diz que quando dois não quer, um não briga. Irmãos, nós não podemos andar armados. Nós devemos assumir as armaduras de Deus para causar um impacto no inferno. Nós assumimos a graça de Deus em nossa vida, nós causamos um impacto no inferno. O inferno é que se trema. Hoje eu disse para o Douglas, alguém que apareceu, quebrou a cara. Veio para pegar uma informação ruim, mas Deus tem uma informação boa. Aleluia! Oh, Seria paz como posso. Santificação. Aleluia! O santo, irmão, não está preocupado em denigrir ninguém. O santo não está preocupado em causar problema. O santo está preocupado em glorificar o Senhor. Aleluia! Ele está preocupado em louvar o Pai. Mas vamos continuar. Vamos pegar um exemplo bíblico. Vamos lá para o livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis tem uma informação. Quando alguém, irmão, quer vacilar, quer errar, quer desequilibrar, ele não quer fazer isso sozinho. Ele quer arrumar companheiro. E é nisso que o crente que segue a paz com todos e a santificação, é nisso que o crente sobressai. Vamos lá para o livro de Gênesis, vamos ver um exemplo bíblico. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Tem um exemplo bem simples e bem objetivo para você entender. Capítulo 3, você achou?
Verso 5, eu vou ler, porque senão nós. Quem achou o livro de Gênesis, capítulo 3? Amém. Está tão fácil. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E fez o quê? Deu também a seu marido. E deu. Seu marido. Percebe que para errar, as pessoas não são egoístas. Espera. Eu vou infringir uma lei. Eu vou quebrar uma regra. O que você acha, Luiz? Nós dois? Pedrão, o que você acha? Você vai comigo? Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Seguir a paz com todos. Aleluia! E a santificação. Glória. O que a santificação faz? Não deixa você pecar. Não deixa você tomar a decisão desastrosa. Agora a mulher pega o fruto, come e dá. É isso que o diabo faz. Eu vou trazer isso para você entender. O diabo pega alguém, aprisiona ele, e aí ele começa a laçar pessoas que estão perto. Então, quando alguém trazer uma informação para você toda distorcida, seja aquele que tem o discernimento do Espírito. Porque quem tem santificação na vida, ele consegue driblar as coisas e sair pela lateral e ninguém viu ele. Sabe por quê? Porque Deus o deu graça para não praticar a mesma coisa que o outro está praticando. Glória a Deus. Devemos ter paz com o ímpio? Sim. Praticar o que o ímpio faz? Não. Devemos dar bom dia para o macumbeiro? Sim. Devemos dar um abraço? Sim. Mas fazer o que ele faz? Não. Seguir a paz com todos. Devemos olhar para aquele que está lá na droga, todo arrebentado, abraçar, cumprimentar, ser gentil? Sim. Mas fazer o que ele faz? Então, irmãos, há uma diferença. Há uma diferença. Agora está mais fácil alguém ser convencido. Olhe para o que eu estou falando aqui. Ser convencido que dessa maneira é melhor, que dessa forma é mais fácil, do que praticar a ação da santificação que nos dá uma postura totalmente diferente. Uma pessoa santa, ela é separada. Graças a Deus. É separada, ela é diferente. A pessoa santa, ela não quebra regras. Ela continua dentro daquilo que ela tem como regra de fé. Ela continua com a mente dela focada. Deus, irmão, não quer gente como onda do mar. Tem gente que é igualzinha a onda do mar. Se começar a falar mal do pastor, ele entra junto. Se com 1 minuto começar a falar bem do pastor, ele fala bem do pastor. Com 2 minutos começar a falar mal de novo, ele, eu vi isso mesmo. Irmão, você ou é pedra ou é tijolo. Ou você tem santidade para ter equilíbrio, para não fazer como esse casal aqui que a mulher comeu e deu para o outro. Ela nem perguntou, você quer? Nós precisamos saber que o Senhor nos escolheu. E nós somos zelosos. É a palavra que diz. Graças a Deus. Sabe o que é zeloso? Quem sabe o que é zeloso? A pessoa zelosa. O que é zeloso? Cuidadoso. Uma pessoa organizada. Uma pessoa centrada. Então, aqui nesse texto bíblico, a moça alimenta daquilo que não deveria e leva e oferece. Vamos ler mais um versículo. Verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
E a árvore desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele disse que não ia comer. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos. Só de um. Dos dois. De ambos. Olhe bem essa colocação. Reconheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui eu quero mostrar para os irmãos apenas uma coisa. Se tiver qualquer circunstância que for te envolver, que não for para glorificar a Deus, corra depressa. Há caminho para o homem que parece ser bom ou perfeito, mas o seu final é morte. Esses dias assim, eu não gosto muito daquelas conversas que alguém diz aí, viu, irmão? Ah, meu filho se envolveu com companhia. Não gosto muito disso, tá? Eu sou meio radical com esse negócio. Irmãos, eu cresci na pobreza, na miséria. O pastor Frausilino diz que ele viveu abaixo da linha da pobreza. O que é abaixo da linha da pobreza para os irmãos? É o quê? Miséria, não tem o que comer, passou necessidade. Um dia ele contou que foi morar na casa de uma pessoa que era quiabo no feijão, quiabo nisso, quiabo naquilo, mas nunca tinha quiabo com carne. Você já viu ele contar isso? Você já viu ele contar isso? Ele é muito engraçado. Então ele fala, meu Deus, ele não olhou, ele odiava quiabo. Isso aí ele contando. E ele foi morar na casa de uma pessoa que era quiabo. Era no feijão, era no arroz, era no macarrão. Vocês imaginam quiabo, macarrão? Só a graça do Pai, né? Ô irmãos, não me dê quiabo no arroz. Eu acho horrível. Ele vira uma meleca. Mas eu sei que as pessoas fazem isso. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer aos irmãos. Então, eu vivi numa comunidade, irmão, das piores, que se matava 2, 3 por dia. Eu tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro com o tráfico, como qualquer um outro, e oportunidade de tantas outras. Mas eu escolhi servir ao Senhor. Estou falando do poder de escolha, os irmãos entenderem. Aqui a mulher escolheu comer daquilo que diziam para ela, não faça. Mas ela não queria, eu não posso, eu tenho que levar alguém comigo. O diabo está trabalhando para levar mais um. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está blindando a nossa mente para que nós circunstâncias que não glorificam a Deus. Amém, queridos? Amém. O que dizer também quando fala de alguém que quer levar mais um? A mulher de Potifar. Aquela então. Aquela armou tudo. Não tinha nada a ver a colocação dela, mas ela armou. É a panela que alguém prepara para jogar o outro dentro. Seguir a paz com todos não é fazer o que o outro faz. Eu posso amar o pecador como o Senhor ama o pecador. Mas o pecado, a Bíblia diz que o Senhor abomina. Você está entendendo agora a colocação das coisas? A separação das coisas. Esses dias me convidaram para uma festa, cheguei lá, os garrafões de vinho estavam cheios. Eu não sou inimigo daquelas pessoas, mas não dava para mim estar lá. O crente tem que saber aonde dá para ele estar. Seguir a paz com todos não é fazer o que todos fazem. Santificação vem logo após me posicionando. Aleluia! Oh, glória! A Bíblia diz que ele disse: sede santo como eu sou santo. São coisas que nós precisamos separar. Irmão, lá onde eu trabalho, Pedro está lá sempre, junto a 5, 6, 8. Cada dia aparece um assunto lá.
nos assuntos mais absurdos, nos assuntos mais tranquilos, nos assuntos para a gente dar risada. Mas um dia tinha um assunto que juntava 3 ou 4 falando do pastor. Aí eu chamei um daqueles irmãos, eu falei, vocês estão acumulando maldição na cabeça de vocês. Vocês acham que esse pastor que está aí foi eu que coloquei? Foi o ministério? Foi Deus que colocou. Então vocês param de falar. Então se você quiser falar mal do pastor, você fica lá fora. Fala lá fora. Porque daqui a pouco o ambiente está contaminado porque nós não aprendemos a dizer não. As pessoas não deixaram de ser meu amigo e nem eu de ser amigo deles. Mas nós não podemos ficar concordando com certas coisas que batem na nossa porta. Mas de vez em quando a gente se pega, às vezes, praticando aquilo que não deveria. Porque aqui não tem ninguém santão e ninguém perfeito, irmão. Só que a Bíblia está nos dando um conselho hoje. Segue a paz com todos. Mas segue a santificação. Seja santo na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, na sua maneira de viver. Está difícil ser santo. Quem é que está com facilidade de ser santo? Levanta a mão que eu quero até te abraçar. Mas não teve ninguém que levantou a mão. Ninguém? Isaías, você está entendendo que não está fácil de ser? Mas é isso que te faz ver o Senhor. Você quer a paz com todos e a santificação. Sem essa qualidade, ninguém verá. Glória a Deus. Rosânia, tá fácil aí, Rosânia, você sabe. Então nós não estamos pedindo coisa fácil. Quem disse que Jesus pediu coisa fácil para nós? Ele já falou, no mundo vocês vão ter aflição, gente. Vão ter tribulação, mas eu venci o mundo. Em mim vocês vencem. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. É uma opção, irmão. Ser santo é opção. Deus colocou lá no jardim e falou, ó, essa árvore aqui não. Tudo isso aqui, ó, vocês podem usufruir, ó. Como é que era o jardim? Os irmãos que é mais estudiosos, tinha falta de alguma coisa? Não. Tinha. Perdão, você tem um laboratório, perdão. Tinha falta no jardim? Tinha frutos bons? Tinha beleza? Tinha. Quantas vezes Deus aparecia para bater o papo com ele lá? Hã? Todos os dias. O irmão, você já imaginou? Hã? Glória Já imaginou? a Deus. Deus ia trocar ideia com o camarada? Todos os dias. Ei, dá para você dar até glória aí? Glória a Sabe o que Deus está falando com nós aqui, irmão? Sabe o que Deus está querendo? Sabe que Deus está nos orientando em alguma coisa? Glória a Deus. Então é uma opção, é uma escolha. Aí tinha frutos bons, tinha uma vida equilibrada, Deus ainda aparecia. Eu não vou expressar o que Deus falava com ele, que eu não sei, mas a conversa com Deus sempre é agradável, não é? Era. Quem já falou com Deus aqui? Deixa eu ver. Quando o Espírito nos orienta, né? A gente chora, né? A gente glorifica, a gente exalta, a gente leva. A gente até corre, já vi crente que correu. É a alegria do Espírito na alma, é Deus falando dentro de gente. Outros pulam. Quando Deus manifesta falando conosco, irmão, há reações diferentes uma da outra. Eu já vi uma irmã que ela entrou numa crise de sorriso. Cada um tem uma manifestação. E aquele sorriso era celestial, era um gozo. Outros é tomado em variedade de língua. E ninguém está entendendo nada, mas ele está em outra dimensão. Então é uma opção pessoal. É uma opção pessoal. Ser santo ou não ser. Então lá Deus colocou tudo aquilo. Ele, não, mas aquela ali é que trouxe aquela pressão dele. Não é essa árvore aqui. Não, tudo que ele falou, tudo que nós temos de bondade aqui, não, eu vou trocar por isso aqui. Isso é o tal do livre
A gente fica achando, né? E agora, irmão, falando nisso, agora, irmão, eu vejo aí, a minha opinião é essa. Vocês já ouviram isso? A minha opinião agora até o Pedrão anda com o negócio de opinião. De vez em quando ele chega aí, a minha opinião é essa. Irmão, aqui não tem opinião, aqui é a palavra. Se a palavra falar com você, fica quieto. Se ela falar com você, chora. Se ela falar com você, ore. Se ela falar com você, não tem opinião. Deus não abre mão daquilo que Ele determinou em minha vida e não abre mão. E é tanto que essa palavra está forte no meu coração, que eu tive uma conversa com o irmão Cristóvão no começo ali. Parece que ele estava lendo meu pensamento. Nós conversamos de um cidadão. E ele me trouxe informação e ele falando, olha, eu já avisei para ele. Não, mas eu não tenho força. Não. Você sabe, não adianta. Não é isso que eu estava falando? Cabe aqui. É uma decisão pessoal. Só que o livro dos Hebreus está dizendo assim, ó, segue a paz com todos. Segue a santificação. Seja santo. Evita quebrar as regras, evita pecar, evita não dar ouvido à voz de Deus. Então aqui foi uma opção. Opção é uma escolha do homem. Ou ouve a voz de Deus, dizendo não faça, ou coma do fruto da árvore. É assim. Josué deu um exemplo muito bom do que é escolher. Josué está lá diante do povo e ele vendo as dificuldades, ele bateu no peito e disse, olha gente, escolhei a quem vocês querem servir. Vocês escolhem, vocês procurem, não tem problema, aqui ninguém é obrigado a nada. Aí ele coloca, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Opção de escolha, Deus já pôs na sua frente. Aí Josué dá esse brado, vocês podem seguir os amorreus, podem seguir o que vocês quiserem. Agora eu e a minha casa, eu e os meus filhos, Aleluia. Eu e a minha família, nós já temos a nossa opção decidida. Nós vamos servir ao Deus dos deuses, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que manda na natureza. Nós vamos seguir. Então, irmãos, é meio que uma decisão pessoal. O que dizer do irmão Sansão? Sansão, quem sabe a história de Sansão? Jovem, o Espírito de Deus poderava dele, tinha uma missão para glorificar o Senhor, mas aí Sansão começa a quebrar todas aquelas regras. Irmãos, eu confesso para os irmãos que depois de uma festa tão abençoada que nós tivemos, eu queria trazer uma mensagem que nós pulasse. Mas no sábado, a mensagem para mim mais interessante foi a do sábado. Não é a melhor, mas interessante. Porque eu sempre me preocupo com o sinal de alerta de Deus. Aleluia. O sinal de alerta de Deus é um perigo. Nós gostamos, os irmãos não interpretem errado, por favor. Nós gostamos de oba-oba. Deus, todas as vezes que corrigiu, é para o benefício da humanidade. Graças a Deus. O irmão Anjo, quando ele trouxe aquela mensagem, ele foi muito profundo naquilo que Deus quer de cada um de nós. Irmãos, o ano de coisa nova, eu não tenho dúvida. É o ano de Deus trazer novidade na vida, eu não tenho dúvida. Mas é o ano de santificação, irmãos. É o ano de mudança de vida, de mudança de atitude, mudança de jeito de ser. Você não pode continuar pensando como você pensava. Você não pode ser tão malicioso como era. É grosseira essa expressão? Mas nós precisamos deixar Deus trabalhar, mas é opção de escolha. Ou o Espírito assume a minha vida, ou eu continuo manuseando ela e errando. É meio que não tem pra onde ir.
Então Sansão tinha tudo para arrebentar, ser um homem. Mas aí o tal de Sansão encontra com a tal de Dalila. Eu não vou ficar falando muito disso, porque essa história é tão batida, mas só para mostrar para os irmãos que a opção é do homem. Ele estava cansado de ver o Espírito de Deus tomar ele. Ele estava cansado de ver Deus operar através dele. Ele estava cansado de enxergar. Mas ele estava cansado de ouvir conselho. Não se envolva com essa dormida. Irmão, nós estamos cansados de ver a voz de Deus, Deus falando, nos orientando, nos dizendo sim, nos dizendo não naquilo que é necessário. E às vezes nós voltamos a passar no mesmo caminho que é sujeito a acontecer. Aí nós voltamos a tentado no céu. Ceder é queda, pecar é fracasso. E aí Dalila vai. Dalila coloca Sansão para ficar preso. Dalila coloca Sansão para perder a visão. E depois de perder a visão, ainda sofre o dano de quê? Da morte. Você já imaginou o que é poder de decisão? Então a minha decisão pode me levar à vida, pode me levar à morte. Irmãos, qualquer insano, quando se coloca vida e morte, irmão, esses dias eu fui orar ter uma irmãozinha. Ela tá, irmão. Se for olhar mesmo de nascimento, ela deve ter uns 150 anos. Toda internada. E aí, fui lá fazer uma visita. E ela falando: Jesus, me dá mais anos de vida. Bota a venda tanto que foi. Essa história que é hora vem Senhor Jesus, o cara canta. Mas na hora que ele começa a sentir que o coração está dando uma acelerada, ele já fica com medo, chama o pastor para orar por ele, não quer morrer não. E aquela irmãzinha, eu fui lá, dei um abraço, porque eu conheço, ela me conhece desde criança, orei por ela e ela, se Jesus me levantar, eu vou para o círculo de oração. Mas eu estou falando de poder de escolha. O círculo de oração está aqui, hoje você está em pé, mas nem sempre você valoriza de estar no círculo de oração. Nem sempre você valoriza de estar na igreja, como que nós ouvimos esses dias aí nas mensagens. Poder de escolha, podemos escolher, mas nós não podemos escolher o resultado final. Esse é o maior problema. Podemos até escolher a decisão que vamos tomar, mas não podemos escolher o resultado da nossa decisão. E é por causa disso que nós temos uma postura nisso aí para fazer nós sermos bem-sucedidos. Se alguém quiser viver de estudo, de intelecto, tem que fazer o quê? Estudar. Tem que estudar. Não adianta chegar lá na escola e colar. Não. Você vai até passar de ano. Porque talvez o professor não viu você colando e a sua prova está certa, que você colou de alguém. Mas você não tem o conhecimento para quando chegar na hora de exercer, você ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. Então o poder de escolha é muito sério. Mas o livro aos Hebreus está dizendo: segue a paz. Aleluia. Agora você coloca todos nessa paz. Agora procura santificação, meu Deus. Aleluia. Para que você, com esses elementos, consiga ver o Senhor. Aleluia. Graças. Dá para dar glória? Glória. Graças. Olha, irmão, poder de escolha traz resultado, ou positivo ou negativo. Deus, quando viu o mundo no pecado, no erro, o que Deus fez? Enviou. Deus, quando escolhe fazer isso, escolhe
escolhe para dar oportunidade para que eu e você tivesse o direito de ser salvo. Porque nós não tínhamos direito. Qual era o direito nosso? Nação. Aí Deus é tão maravilhoso, eu vou dar um poder disso. Glória a Deus. Eles não podem ser condenados. Eles têm que ter alguém que mude esse quadro deles. Aleluia. Deus é tão misericordioso que tem o poder de escolher para mim. Quem quer ser salvo aqui? Quem quer servir a Ele com alegria? Poder de escolher. Mas quantos outros? Eu fui fazer uma visita com um pastor, irmão. Acho que o único que pode conhecer, lembrar desse pastor é o irmão Bartolomeu, pastor Aberlado. Lembra dele? Que era do parque do saudoso meu Jesus já levou. Diz que o Isaías, porque o Isaías tem cara de bom mais velho, viu? Lembra do pastor Abelardo lá do Parque do Mundo? O pastor Abelardo criou os filhos na igreja. E a filha estava com câncer para morrer, mas acabou a ceia. E o pastor Abelardo falou: irmão Valdeci, vamos fazer uma visita comigo. Eu falei: vamos, pastor. Agora, depois do culto, vamos. Ele dirigia, mas ele estava mais de idade. E eu peguei o meu carro e fui levar ele lá. Chegou lá no hospital, a filha dele estava na surta para morrer. Aí ele chegou no ouvido, ele falou: Valdeci, a visita é a minha filha. Está com câncer. E o médico chamou doente para lá. E quem sabe o senhor falando com a minha filha, talvez a minha filha pense diferente. E aí quando nós chegamos lá, o pastor Abelardo foi no ouvido dela, estava muito mal já. E falou assim: filha, não tem mais tempo para você. Aceita Jesus como Salvador. Ela fez assim. Poder da escolha. O pastor Abelardo virou para trás, irmão, em pranto. Eu não sabia se eu consolava o pastor ou se eu chorava também. Sabe o que é alguém ver a oportunidade nas mãos e jogar lá fora? O que tem de gente, irmão, jogando a oportunidade de ser feliz fora, de ser bem sucedido, de ter a presença do Espírito Santo nas horas da angústia. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. O poder de escolha pode acabar comigo, pode acabar com você, mas Deus está nos dando hoje a oportunidade de entender um pouquinho daquilo que devemos fazer, porque Ele quer que o homem, o ser humano viva bem. Quando Deus falou: olha, meu filho, vai lá e morre, para que eles possam escolher tu como a porta da salvação. Porque senão nós estaríamos condenados e acabou. Mas Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para nós. Então por que é que Jesus morreu por nós? Para lavar a nossa veste. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, lá no finalzinho. Ele fez isso porque você tinha uma roupa suja. O poder de escolha é grande, mas Jesus ainda tem aquela vontade de lavar, tirar. Está entendendo? Ele tem vontade de deixar você mais branco, porque você pecou, errou, falhou. Mas Jesus vem com a graça e a misericórdia dele para fazer uma limpeza em nós. Então vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 7. Vamos ver o que está escrito. Olha bem. Apocalipse 7, capítulo diz assim: e eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquear no sangue do Cordeiro. Olha o que Jesus Glória a Deus. Graças a Deus. lavaram as vestes. Não está falando da roupa, não. Isso aqui não. Da veste espiritual minha. Aleluia. Lavaram as suas vestes e branquearam. O sangue dele veio para fazer isso com você. O poder de escolha está aí. Mas ele enviou o sangue de Cristo para purificar o meu e o seu pecado. Sabe, irmão, aquele curso de luta, sabe aquele drogado, sabe aquele tranqueira que nós achamos.
se ele reconhecer Jesus, se o motivo que escolher foi dizer eu me entrego ao Senhor Jesus, Jesus lava, limpa, branqueia ele. E a Bíblia diz que ainda pega o pecado e joga das costas para. Ele não quer saber disso. Quem pode louvar o Senhor? Glória a Deus. Agora, para que Jesus veio? Tem o poder de escolha para você escolher, mas para que Jesus veio? Jesus veio para termos vida através dele. Aleluia. Nós não tínhamos poder de escolha, nós estamos falando de escolher. Nós éramos condenados à perdição. E Jesus veio, fez esse benefício. Você pode escolher. Então, olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 18. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 18. Quem achar Mateus capítulo 18, verso 8 e 9. Leia, vamos ver. Vamos ver o que está escrito lá. Aleluia. 18, Mateus capítulo 18, verso 8 e 9. Pode ler quem achar. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos serem lançados no fogo eterno. Então vamos pensar. Jesus veio para nos dar vida. Então aqui ele está colocando a condição. O que é que está te atrapalhando tomar posse disso? Arranca. O que é que está fazendo eu, meio que está em dúvida da minha salvação? Ah, pastor, esses dias uma irmã encontrou comigo. Você não foi mais na igreja? Ah, pastor, não dá, né? Mas como é que eu gosto de ficar? Eu tive que baixar a cabeça. Quer que eu dou as características? Um decote que pega aqui. Então o que está dizendo aqui? Poder de escolha, né? Portanto, lê de novo, Pedro, aí. Me ajuda. Lê o 8, vamos ver. Vamos pensar pelo 8, depois você pausa. E já vamos acabar aquilo. Se a tua corta-o e atira-o para longe de ti. Irmão, isso aqui não é Deus mandando você cortar a mão. Também não é mandando você cortar a perna. Ele está dando uma expressão para você entender assim, olha. Se isso é um extremo, é a causa da sua desgraça, arranque ela, pelo amor de Deus. Escolha pelo melhor. Então aquela moça dizia, pastor, não dá, né? Aí eu falei, não dá. Eu gosto de usar as minhas saias, aí eu acho que eu perguntei, que tem? Você está sem saia? Então está dizendo, o que é que escandaliza? O que é? Qual é a opção de escolha sua? Outros me aparecem nas outras modas aí, e quem tem que engolir é o pastor. Só que a Bíblia está dizendo, ó, se isso te escandaliza, e o que é escândalo? É causar impacto que os outros olham, mas olha o Douglas. Irmãos, pensa no Douglas, esse homem aqui, pai de família, marido do irmão Andrés, fazer uma mecha amarela e vem pro culto. Causa o que para vocês? Causa esse? Pensa no Pedro, irmão. O moicano, aquele que rapa tudo, aquele que faz aquela parecendo uma hiena daquelas que tem lá no sertão do poço. Pensa no pastor. Pensa você, vamos apoiar nós. Pensa. Pensa, você pensa. Causa esse.
sabe, irmão, que nós não podemos causar impacto, que Deus não é louvado. Uma palavra, uma ação. Se os irmãos veem com fone de ouvido, fazendo assim, o senhor não pensa. Não, fone de ouvido. Porque eu estou vendo uns doidos na rua. Você tem que frear o carro. Teve um que eu vi, a música devia ser um berro. Eu pensei comigo, enlouqueci, eu vou correr dele. Eu queria ter filmado, irmão, ele não me viu. Eu parei o carro para ele atravessar, porque ele não conseguia entender que ele estava no meio da rua. Se o teu olho. Irmão, foi muito duro esse sermão de hoje. Nós precisamos viver coisa nova de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos com a nossa casa, com os nossos depósitos espiritual, talvez lotado de coisas que nós temos que esvaziar. Glória a Deus. Talvez o meu olho precise ser arrancado, mas pelo amor de Deus, não vai chegar lá, enfiar o dedo. Não é essa a visão que eu quero que você entenda. É aquilo que Deus já falou através do Espírito, e você continua do mesmo jeito. Aleluia. Tem umas coisas, irmão, que parece que impregnou na gente. Tem umas coisas que impregnou na gente. Mas guarde essa palavra. Nós paramos nessa expressão bíblica. Tem mais algumas coisinhas. Tem mais uns tópicos para nós andar. Mas, irmãos, eu quero até o final do ano ver crente colecionando Aleluia. vida renovada. Vida diferente. Quem renova a minha vida é a sua, é a palavra de Deus. A palavra de Deus renova a nossa vida. A palavra de Deus muda a minha vida. Você pode louvar o Senhor por isso? Graças a Deus. Glória. Quem gostou da nossa festa? Quem acha que ela poderia ter sido melhor? Não, sim ou não? Quem acha que ela poderia ter sido melhor? Amém, eu sou o primeiro. E por que ela não foi? Porque nós escolhemos não ser tão criteriosos. É poder de escolha. Olha, eu notei na nossa festa algumas coisas. E não vou falar para humilhar ninguém nem ofender. Mas eu notei algumas coisas que falhamos. E nessas coisas que falhamos, foi porque nós não fizemos atentamente. Aí começa com o pastor aqui, começa com o Douglas. Você tem culpa, viu, Douglas? E você é mais culpado ainda, Pedro, que são mais novo. O mais novo é mais culpado, sabe por quê, irmão? O mais novo tem mais força. Concorda? Concorda. Ah, o senhor também. O Davi é o pior que tem aqui. Vocês vão ver um vídeo esses dias aí, vocês vão ver o tanto que nós conversamos lá. Foi o poder de escolha. Escolhemos conversar e não cultuar. Quem foi, pastor? Irmãs. Ah, não tem como. Quem foi, pastor? O pastor. Ah, não tem como, cara. Pra que foram filmar? Não era pra filmar, gente. Não era pra filmar, Pedro. Pra que foram filmar? Eu vi alguém que no meio da mensagem estava tagarelando, estava falando até não sei o que estava falando. Poder de escolha. Vamos deixar isso para lá e vai bater em nós, né? Só que nós vamos precisar melhorar. Aleluia. Porque Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Jesus quer renovar a crente. Nós escolhemos chegar na igreja e às vezes olhar defeitos. Escolhemos às vezes andar para lá e para cá. Escolhemos andar aleatoriamente. Quando deveríamos estar com as mãos para cima dizendo glória. Graças a Deus. Verdade. O poder de escolha é muito terrível. Então, vamos julgar nós mesmos. Para não sermos condenados com o mundo. Sabe, irmão, tem gente que é intocável. Eu termino aqui. Eu tenho que falar sobre o poder de escolha. Por que eu tenho que falar? Porque às vezes nós escolhemos uma coisa que não deu certo nesse ano.
continuemos com ela para o outro ano. É verdade. E para o outro, para o outro, para o outro, e para o outro. Quando teremos o resultado que queremos ter? Vamos ficar velho? Não. Coisas que nós podemos resolver, que hoje vamos resolver. Porque eu, como pastor dessa igreja, eu quero ver vocês tendo muito sucesso. Espiritualmente falando, numa vida espiritual. Sucesso na vida material. Irmão, eu vou dizer uma coisa, não é para um crente ser muito espiritual e viver na miséria. A vida espiritual tem que andar junto. Deus não quer um santão sendo decepcionado com um monte de coisa. E nós ouvimos uma mensagem que nos dá respaldo para isso. Quando Jesus encontra com a mulher, a vida dela teve mudança. Vocês aprenderam isso? Amém. Jesus encontrou comigo, com você? Amém. Vai haver mudança. A palavra vai nos moldar, vai nos ajudar, vai nos dar graça. Glória. Vai haver mudança. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Tem mais 3 tópicos só nisso aqui. Quem vai vir na outra terça? Amém. Mas os 3 tópicos que tem é muito sério. Glória a Deus. Nós vamos ter que desmascarar nós. O próprio Jesus diz, olha, quem quer vir após mim, vem. Mas tome a tua cruz. Negue a si mesmo e siga. Então vamos se atentar a essas coisas. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.